A técnica de mumificação foi frequentemente utilizada por algumas etnias e culturas da história antiga. Ainda assim, o processo pode ocorrer naturalmente com o corpo, a depender das condições do ambiente em que o mesmo se encontra. Seja através de um processo induzido ou natural, a descoberta de uma múmia sempre é um grande feito para a arqueologia. Se deparar fisicamente com alguém que viveu há centenas de anos atrás, é como dar um salto de volta ao passado. É estar cara a cara com a história. Aqui no canal, por exemplo, nós que amamos esse assunto, já falamos da múmia que foi descoberta repleta de tatuagens, falamos também de uma múmia egípcia que foi encontrada aqui no Brasil. E você poderá conferir esses e outros vídeos clicando na descrição aqui embaixo, assim que esse acabar. Mas agora, fique comigo. Você é meu convidado para desbravar as histórias das múmias mais assustadoramente especiais da nossa história. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho. As múmias mais assustadoramente especiais da história. Princesa com cabeça de crocodilo. A história dessa múmia, pra lá de especial, se iniciou no Egito, mas teve continuidade em Istambul, na Turquia. Essa antiga múmia possui duas cabeças, a de uma criança e a de um crocodilo. Para ser mais preciso, a múmia é composta pelos restos mortais de uma princesa do Antigo Egito não identificada e o corpo e a cabeça de um crocodilo do Nilo. Segundo a lenda, que abrange essa história, a menina, que era filha de um importante faraó do Egito, morreu atacada por um crocodilo. E como o animal era considerado sagrado, os governantes decidiram juntar os corpos da criança e o de um desses répteis. A crença diz que, dessa forma, a princesa herdeira do faraó ressuscitaria sendo transformada pelos deuses em um crocodilo. O sarcófago da princesa crocodilo, por outro lado, passou mais de um século escondido do público. Isso porque, depois que foi descoberta a múmia da criança, foi levada para o palácio do sultão Abdul Hamid II em Istambul. De acordo com o pesquisador turco Haki Kanoyali, certa noite cerca de 400 moradores do palácio ficaram assustados ao ouvir um ruído estrondoso que vinha dos armazéns de açúcar do palácio. Ao entrarem no ambiente, eles se depararam com a cabeça do crocodilo em cima dos compartimentos. Mais tarde, um dos servos admitiu a brincadeira, mas como é melhor prevenir do que remediar, o sultão ordenou que a múmia fosse retirada do palácio e alojada em algum imóvel da família, que fosse muito, mas muito distante. Por esse motivo, quase ninguém ouviu falar nessa rara múmia no último século. Mas hoje em dia, ela se encontra em exposição permanente na Turquia. La Doncelha. Em 1999, um pesquisador encontrou enterrado no topo do vulcão Lulailaco, na Argentina, os corpos de 3 crianças incas que haviam sido sacrificadas em um ritual que ocorreu há mais de 500 anos atrás. Os cadáveres, por outro lado, estavam assustadoramente bem preservados. E atualmente, a múmia conhecida como La Doncelha ou a donzela é considerada a múmia mais preservada de todo o Império Inca. Graças a análises do material genético da garota, pesquisadores puderam descobrir que ela tinha aproximadamente 15 anos quando foi sacrificada. Devido aos costumes da época e às evidências biológicas encontradas na múmia, sabe-se que ela nasceu em uma família de camponeses. Mas 21 meses antes da data do ritual, passou a receber uma alimentação especial. Nesse período, ela passou a comer aquilo que somente a elite inca estava acostumada a comer,
como vegetais e carne de lhama. Além disso, ela era alimentada com cerveja e folhas de coca, o que fazia parte do ritual. Uma curiosidade intrigante é que naquele período era considerado uma grande honra ser escolhido ou escolhida para um sacrifício. Mas apesar da honra e dos bons tratos que precediam ao ritual, ainda assim a possibilidade de ser eleito, o escolhido, gerava bastante medo em toda a comunidade. A donzela e as demais crianças foram encontradas com uma quantidade elevada de folhas de coca em seu organismo. Provavelmente, as folhas foram usadas em uma tentativa de sedar os escolhidos no dia do ritual. O topo do vulcão onde elas foram enterradas, ainda vivas, faz em média um frio de menos 20 graus, ou seja, 20 graus negativos, caramba, o que provavelmente ocasionou a morte das crianças e também garantiu a preservação de seus corpos por mais de 500 anos. Monge imortal. Dashidorzo Ichijilov é o nome do monge budista que, apesar da sua grande importância em vida, ficou realmente conhecido após a sua morte. Dashi nasceu em 1852, no que antigamente correspondia ao território do Império Russo. Apesar da sua nacionalidade russa, o monge foi estudar o budismo na Mongólia e retornou ao seu país se tornando um monge muito influente. Ele é o responsável, por exemplo, pela inauguração do primeiro templo budista em São Petersburgo. Em vida, ele foi escolhido como líder dos budistas Buryatis na sua região. Mas em 1927, ele reuniu os demais monges do seu mosteiro e pediu que estes iniciassem as meditações fúnebres junto a ele, porque ele sentia que era a sua hora de partir. Contrariados, os monges se juntaram a ele e, enquanto meditava, o líder budista simplesmente parou de respirar. Descobriu-se mais tarde que Dashidorzo havia deixado um testamento em que pedia que ele fosse enterrado na posição em que havia morrido, no que, no caso, havia sido a posição da flor de lótus, que é a posição clássica para a meditação. No testamento, ele também pediu que, após muitos anos, seu corpo fosse exumado, e assim fizeram os monges. Acontece que, em 1955, os monges do seu mosteiro decidiram que era a hora de exumar o corpo do líder budista, e, para a surpresa de todos, seu cadáver havia se mumificado naturalmente, e por isso estava assustadoramente conservado. Na ocasião, os monges decidiram abafar o caso, mas em 2003 eles decidiram exumar novamente o corpo do monge e, dessa vez, na presença de cientistas e especialistas também. E, adivinhem só, mais uma vez, o corpo se encontrava intacto, com órgãos, o que não é nada comum, músculos e pele. Os cientistas que acompanharam a exumação constataram que o corpo estava nas mesmas condições de alguém que morreu há apenas 36 horas. Mas a grande questão é que o monge faleceu há 93 anos. Por conta disso, o corpo de Dashidorzo Ichigolov foi considerado um tesouro budista na Rússia. E para os monges budistas, Dashi não está morto. Para eles, o líder teria encontrado o nirvana enquanto meditava, e por isso sua alma estaria vagando em outros planos. A múmia que provocava transe. Pira? A múmia egípcia Kerima chegou ao Brasil em 1824, e 2 anos depois foi comprada por Dom Pedro I em um leilão. A múmia, que tinha cerca de 2.000 anos, era considerada rara, isso porque ela tinha um tipo de enfaixamento bem diferente. Ao invés de ter o corpo completamente embalado pelas faixas, como estamos acostumados a ver nas múmias convencionais, ela tinha cada parte do corpo enfaixada individualmente, o que trazia uma aparência mais humana à múmia. Iguais a ela existem no mundo apenas outras 8, ou seja, é sem dúvida extremamente rara. Acontece que essa característica
não era a única coisa que tornava a múmia especial. Bem longe disso. Isso porque desde a década de 60, pessoas começaram a relatar que entravam em transe quando estavam perto dela. E aí? Um dos casos ocorreu quando uma jovem tocou o seu pé e, no mesmo instante, em uma espécie de transe inexplicável, disse que a múmia se chamava Querima, que ela era filha de um governador de Tebas e que ela havia sido morta a punhaladas. Já deu para entender que foi a partir dessa situação que as pessoas passaram de fato a chamar a múmia por esse nome, Querima. Os casos de transe, desmaios e sensações estranhas aconteciam com frequência às pessoas que se aproximavam da múmia. Alguns anos depois, estudos revelaram que a múmia tinha entre 18 e 20 anos quando morreu e que, ironicamente, o seu pai havia sido um governador da cidade de Tebas, mas o seu nome e a causa da sua morte nunca foram cientificamente comprovados. Tragicamente, Querima, assim como os outros 20 milhões de itens que compunham o acervo do Museu Nacional, se transformaram em cinzas depois que um trágico incêndio tomou conta do museu em 2018, você deve se lembrar. Por isso, o seu corpo, que sobreviveu a mais de 2.000 anos, hoje só pode ser visto por fotos e simulações 3D. É uma tragédia, sem dúvida. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu gostei. Eu peço que você se inscreva no canal, porque isso dá uma força enorme pra gente. A gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Tá legal? Se tiver alguma sugestão de algum vídeo relacionado a esse tema, é só deixar aqui nos comentários. Eu, seu amigo Boco, tô ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.